A terra aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover, dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o curioso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não para, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Essa música do cancioneiro nordestino é uma verdadeira história com relação às chuvas. Quando tem chuva, tem vida. Tem água, tem vida. Porque a água é o principal elemento da vida. Mas tem que ser água no estado líquido. Água doce no estado líquido. E essa relação entre as chuvas e as plantas é de tal forma significativa que foi registrado na Bíblia, que é o livro das religiões judaica e cristã. Está no capítulo 2, versículo 5 do primeiro livro, que é o Gênesis, onde o autor explica que quando foi criada a terra não tinha nenhuma planta ainda na terra, porque não tinha sido ainda criada a chuva. E mais, disse ainda que sem a chuva não existia o homem agricultor. A relação entre as plantas e a água doce no estado líquido, que é a água da chuva, é algo extraordinário. E nós estamos vendo aqui essa terra cultivada. Quando o trator arrastou um arado aqui, fazendo essa terra fofinha para o plantio, em princípio de milho e feijão. Aragem da terra. Aragem vem até do ar, a palavra aragem. E certamente aqui, com esse mecanismo na agricultura, a terra de fato recebeu uma série de elementos no solo por conta desse mecanismo. Solo é terra viva. No solo tem os micro-organismos que são benéficos e tem também pequenos animais, uma minhoca, tudo trabalhando em benefício para que o solo reproduza a planta, produza plantas, para que a semente possa germinar, já que o reino vegetal, que como a gente disse, tem a ver com o clima, com os elementos do clima, com a chuva, com a temperatura no ambiente, também o solo é a origem e a permanência de 95% da vida na terra. Então o solo é tudo para a vida. E o solo é o único elemento que está sob nossos pés, embaixo de nossos pés. Nós estamos caminhando aqui no solo. E nós estamos vendo então essa terra cultivada, arada. Ano passou a lâmina do trator. Quando a gente disse que a terra aqui só é ruim quando não chove no chão, a gente viu que choveu aqui no dia 6 de fevereiro de 2026, 6 e 7. E hoje nós estamos a 13
de fevereiro de 2026. Então, há 7 dias choveu aqui. E a gente vê essa infinidade de plantas resultantes da germinação das sementes que existiram aqui. Mas como esse terreno aí foi um terreno desmatado com a lâmina do trator, o solo foi embora. Então a gente está vendo aqui que algumas sementes ficaram aí e germinaram com as chuvas, já estão até com 4 a 5 centímetros de altura do solo. E isso em 8 dias, do dia 6 para o dia 13 de fevereiro. Então a gente vê que alguns processos de mecanismo do homem na lavoura, ele é altamente prejudicial, como é o caso de desmatar usando a lâmina de uma máquina para arrancar a planta pela raiz e ao mesmo tempo arrancar o solo. E ali a gente vê lá na frente onde o homem estacionou o solo, que foi arrancado com a lâmina do trator. Então não é o ideal esse tipo de desmatamento. E o homem tem que arrancar as plantas nativas, que é para poder implantar a sua lavoura. Em princípio, milho e feijão. Em princípio, milho e feijão. E nós caminhamos então nessa terra arada. E a gente vê que a lâmina do trator corta a terra numa profundidade de 40 centímetros da terra, do solo, revirando a parte de baixo para cima. E a gente sabe que a maioria das plantas estão na superfície do solo, inclusive a lavoura do homem. Então o feijão, o milho, eles têm raízes de no máximo 30 centímetros de comprimento. E essa aragem da terra, como a gente disse, incorporou uma série de elementos da natureza que não teria se o solo não fosse arado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a água vai facilmente penetrar nesse terreno. E dependendo do volume de chuvas, e aqui do dia 6 de fevereiro até o dia 8 de fevereiro de 2026 choveu 70 milímetros. E 70 milímetros significa 70 litros de água por metro quadrado. Porém, essa terra só foi cortada com o trator, arada, depois de molhada. Significa dizer que foi preciso molhar a terra para poder a lâmina do trator penetrar dessa forma. E a gente vê aqui do lado, onde está desmatado há mais tempo, que nasceu uma infinidade de plantas. Uma infinidade de plantas, diversas sementes, germinaram com as chuvas. E em 8 dias de solo molhado, nasceu plantas nativas. E ao mesmo tempo, se a gente desse uma panorâmica nas árvores, que estavam totalmente desfolhadas, a gente vê que elas nesses 8 dias também colocaram flores. Enquanto a lavoura do homem, que se ele plantar, ela precisa de no mínimo 70 dias de solo úmidos. 70 dias de solo úmido para poder a semente germinar, crescer, e para se reproduzir é no mínimo 90 dias, ou seja, para o grão seco do milho e do feijão. E a gente chega aqui onde existe o capim-elefante, que é uma gramínea muito bem adaptada aqui ao clima do Nordeste, que pode viver 30 anos. E a cada 3 anos, se o solo estiver molhado, essa planta cresce
até 4 metros de altura o capim. Só que o homem tem que cortar, parar, fazer a colheita do capim para alimentar o gado. A cada 3 meses, o homem vai colher, no mínimo, 10 metros de massa vegetal por metro quadrado. Digo, 10 quilos de massa vegetal por metro quadrado nesse tipo de plantio, nesse modelo de plantio. O que significa dizer que é uma planta de grande crescimento, porque é adaptada, é uma gramínea adaptada ao clima do Nordeste. Se tiver água no solo, ou seja, umidade no solo, cresce até 3 centímetros por dia. O que significa dizer que é provavelmente um milagre. E nós voltamos a dizer que aqui choveu 70 milímetros e aqui nós estaremos no riacho. Um riacho ou uma depressão no terreno, para onde escorre dos altos a água da chuva, desde que essa chuva seja um grande volume para fazer a água escorrer por gravidade a partir dos altos para a baixada, que é o riacho. Nós estamos caminhando aqui no riacho e não correu água para esse riacho com 70 milímetros de chuva entre o dia 6 e o dia 8 desse mês. Existe até aqui um plástico que encostou aqui, trazido pela água da chuva. Só que essa água não progrediu o suficiente. Está aqui mais um material arrastado pela água das chuvas, dessa chuva que nós nos referimos agora, encostando bagaço de planta, como a gente diz aqui, arrastado para o bueiro que é feito embaixo na estrada, na rodovia, para escoar a água. E aqui nós estamos vendo o bueiro com a outra porta lá na frente. Correu água com 70 milímetros de chuva, mas muito timidamente, porque o solo estava muito seco e foi absorvendo a água da chuva à medida que a chuva ia se precipitando no chão. E a gente sabe, então já se referiu, que a lavoura do homem precisa de pelo menos 70 dias de solo úmido para poder a semente germinar, a planta crescer e se reproduzir. O que é praticamente uma loteria nessa área do Brasil. Não porque falta chuva, mas porque com o aquecimento global, a perda de água, ou seja, a água flui com grande intensidade. Fluir significa dizer que é um princípio físico do comportamento da água na terra. Onde a água, que é um fluido, vai fluir onde estiver. De onde estiver vai fluir. Seja para a atmosfera, na formação de nuvens, na manutenção da umidade do ar, seja para a litosfera, para o corpo das plantas, o corpo dos animais, e parte também vai ser drenada no terreno para criar ou manter água subterrânea, os lençóis de água subterrânea. Isso na litosfera. E na hidrosfera, como a gente sabe, nós temos os oceanos, para onde a água vai fluir, temos os rios, os lagos, açudes, rios e riachos. Então a água tem esse comportamento na terra. E para você reter a água,
para que o homem tenha tecnologia para reter essa água, para que ela seja benéfica o tempo todo. E a gente falou aqui em 70 milímetros de chuvas entre o dia 6 e 8 de fevereiro de 2026. Seria 70 litros de água por metro quadrado caiu aqui em 3 dias. As chuvas não foram contínuas, mas choveu nesses 3 dias, dia 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026 aqui. Esses 70 litros de água que caiu por metro quadrado, 80% já não estão aqui. Desses 70 litros de água que caiu aqui por metro quadrado, que é 70 milímetros, 80% nesses 8 dias já não estão aqui. A gente citou aqui por onde a água foi, para onde a água foi. Então o homem teria já tecnologia para reter essa água aqui na agricultura, para poder manter esse solo úmido pelo menos por 60 dias, para que a lavoura pudesse, a semente germinar, crescer e se reproduzir. Mas isso não foi feito até hoje, principalmente aqui no Nordeste, onde as chuvas são distanciadas uma da outra, pode passar até 20 dias sem cair chuva aqui. E aí, como a perda de água do solo é de 3,5 milímetros por dia, a perda que a gente diz é a fluidez da água, que ela vai fluir, como a gente disse, em várias direções. Ela não vai ficar aqui no solo, o solo não vai poder reter, porque a gente disse que vai fluir. É uma lei da física. Só que o homem é a única vida inteligente na Terra e ele já tem capacidade de reter essa água. Veja a dificuldade com que essa planta está surgindo aqui. A natureza é extraordinária e cada vez que a gente observa a natureza, mais nos surpreende com sua ação. Apesar de que isso aqui está totalmente degradado pelo homem, com as suas atividades do homem das cavernas paleolíticas. Pouco evoluiu o homem. A gente sabe que o primeiro agricultor da terra na história aconteceu com as primeiras pessoas da civilização humana. Que a gente sabe que a civilização humana é porque o homem deixou de ser nômade, coletor dos elementos da natureza, para se fixar na terra e plantar sua lavoura e criar animais que lhe forneciam ovos, carne, leite, mel, no caso das abelhas, porque aí foi que nasceu a civilização humana. Na Mesopotâmia, que fica na Ásia, onde se fixou o homem Adão, que é a origem da civilização humana. E os filhos de Adão, no caso Caim e Abel, foram os primeiros agropecuaristas da história da humanidade. Civilização humana tem tudo a ver com a história da civilização humana. Então teve sim a designação por Deus desses dois homens, Caim e Abel, que são, de acordo com a Bíblia, os primeiros filhos de Adão e Eva, onde surgiu o homem agricultor. E a gente sabe o desastre que foi aqueles dois agropecuaristas lá na Mesopotâmia. E aqui evoluiu pouco. Nós podemos dizer que a máquina, o trator, que tem um agrado para cortar a terra dessa forma, foi um benefício. E a gente não sabe se esse benefício foi pior do que o malefício de ter uma máquina que queima combustível fóssil. É o caso do trator, que tem um motor a combustão que queima petróleo. Mas está aqui. Na realidade, se a gente for fazer uma comparação entre os benefícios e os malefícios, aqui tem mais malefícios do que benefícios. Significa dizer que o homem não evoluiu o suficiente para que a terra
pudesse manter a vida, para que a vida pudesse se manter aqui. E aqui a gente está vendo então a área que foi arada pelo trator para o plantio de lavoura. E aqui estão as plantas secundárias, nativas, que receberam algum benefício com essa chuva que aconteceu nesses últimos 8 dias do mês de fevereiro. As plantas começam a botar folhas, enquanto que as plantas do chão, que surgiram do chão, que são as gramíneas, a relva, com 30 dias estariam se reproduzindo, reflorando. Aqui, as árvores e arbustos ainda terão dificuldade para criar folhas e só poderão ter flores, que é o embrião do fruto da semente, depois que essas folhas estiverem totalmente restabelecidas aqui. E provavelmente, se faltar chuvas aqui, com mais pelos 15 dias, por exemplo, essas plantas não vão conseguir criar flores, folhas e flores, e não vão se reproduzir. E aí o homem, como um ser racional, ele poderia então captar e armazenar água da chuva ao lado aqui da sua lavoura, para na hora que faltar a chuva e o solo começar a secar, ele chegar com essa água, que é a água da chuva, é a água da nuvem, que ele captou. Então vai trazer todos os benefícios, se o homem quisesse e soubesse fazer essa tecnologia que está ao alcance do ser humano, cidadão do universo.